DNA revelado. A ciência que une medicina, espírito e milagres. Craig Braden, você já parou para pensar que dentro de cada célula do seu corpo existe uma biblioteca inteira de instruções sagradas? Um manual silencioso e pulsante que dita como você cresce, como você sente, como você se cura. Um código tão antigo quanto a própria vida. E ainda assim, tão atual que reage à maneira como você pensa. Sente, acredita, reage, ama ou teme. E essa biblioteca tem nome. E esse nome é DNA. Durante muito tempo acreditamos que o DNA era um conjunto fixo de instruções biológicas. Uma herança imutável dos nossos pais. Um destino programado, rígido e final. Mas a ciência moderna, quando se encontra com a espiritualidade ancestral, revela algo extraordinário. Algo que muda tudo o que pensávamos sobre saúde, destino, propósito e poder pessoal. Porque agora sabemos que esse código não é estático. Ele é vivo, maleável, inteligente e profundamente sensível àquilo que você sente no mais íntimo do seu ser. Craig Braden, ao longo de suas pesquisas e experiências ao redor do mundo, mergulhou nas profundezas dessa linguagem viva que habita nosso corpo. E ele nos mostra, com sabedoria e evidência, que o DNA não apenas responde ao ambiente, mas à emoção, à intenção, à coerência entre o que pensamos e o que sentimos. E quando essa coerência acontece, quando o coração e mente falam a mesma linguagem, algo dentro de nós se reativa, algo sagrado se acende, e milagres que antes pareciam improváveis passam a ser biologicamente possíveis. A ciência tradicional nos ensinou que somos vítimas da genética, prisioneiros de heranças invisíveis, de doenças passadas de geração em geração como sentenças escritas na pedra. Mas a epigenética, um dos campos mais revolucionários da medicina atual, confirma aquilo que as tradições espirituais já sabiam há milênios. Você pode reescrever seu código, pode silenciar genes de dor, pode ativar genes de cura, e isso começa no campo invisível da consciência. Começa na forma como você se vê, se trata, se perdoa, se ama. Em laboratórios ao redor do mundo, experimentos vêm mostrando que células humanas respondem a emoções à distância, que o DNA se expande ou se contrai de acordo com a emoção dominante do observador, que padrões vibracionais como gratidão, amor e compaixão, literalmente, alteram a estrutura do campo energético ao redor do DNA, como se ele fosse um instrumento afinado pela qualidade do sentimento humano. E isso não é metáfora. É biologia sagrada. É medicina do espírito. Você não está separado do que sente. O que acontece dentro de você molda a maneira como seu corpo lê e interpreta o mundo. E essa leitura, por sua vez, influencia o modo como o DNA se comporta, se comunica, se renova, se repara, e é por isso que o estado interior que você escolhe manter mesmo em meio ao caos, tem um impacto muito maior na sua saúde do que qualquer remédio que venha de fora. Craig Braden explica que nosso corpo é mais do que uma máquina, é uma ponte, uma antena, um templo onde biologia e consciência se abraçam, onde ciência e fé não se excluem, mas se fortalecem, onde as emoções são os fios invisíveis que conectam o espírito à matéria, e o DNA, como centro sagrado dessa ponte, carrega dentro de si a memória da criação, a assinatura do divino, o mapa da evolução e o caminho da cura. Mas para acessar esse poder, é preciso lembrar, é preciso silenciar o ruído da pressa, da dúvida, do medo. É preciso retornar ao coração, é preciso resgatar o espaço interior, onde a mente deixa de controlar e o espírito começa a conduzir. Porque é nesse estado de coerência entre razão e sentimento, entre cérebro e coração, que o DNA ouve com mais clareza, que as instruções de cura são liberadas, que os códigos de regeneração são ativados. Não é coincidência que tradições antigas de cura falem em alinhamento, em meditação, em oração com sentimento, em jejum de palavras negativas, em rituais de amor próprio. Porque todos esses gestos, quando sinceros, menos alteram o campo bioelétrico do corpo. E esse campo conversa diretamente com a matriz do DNA, como se dissessem: estamos prontos para lembrar quem somos. E quem somos nós? Somos seres programáveis, sim, mas não por máquinas, não por algoritmos externos, e sim por aquilo que escolhemos acreditar sobre nós mesmos. Porque a fé não é apenas uma virtude, ela é uma frequência, uma mensagem energética que o DNA reconhece, responde, registra, interpreta como se dissesse: se você acredita, eu ajo. Nosso corpo responde a comandos invisíveis, e esses comandos nascem do campo da emoção,
Por isso, pensamentos negativos não apenas machucam psicologicamente, mas deixam rastros biológicos. Fragmentam a comunicação entre células e o oposto também é verdadeiro. Emoções elevadas como esperança, gratidão, reverência criam um ambiente interno que promove cura e expansão. Reorganização do sistema celular. Não é misticismo. É coerência. É física, aplicada ao espírito. É o que Gregg Braden chama de inteligência sagrada. Um estado de consciência onde você passa a operar com a verdade de que sua biologia está ouvindo tudo o que você pensa, sente, afirma, nega ou deseja. E talvez seja por isso que tantos milagres acontecem em silêncio. Que tantos diagnósticos desaparecem quando uma pessoa escolhe amar a si mesma, quando perdoa profundamente, quando resgata sua fé e sua dignidade interna. Porque nesse momento, ela não está apenas mudando sua visão de mundo, ela está atualizando o software interno que comanda cada célula, cada órgão, cada resposta imunológica. Gregg compartilha histórias reais de pessoas que desafiaram estatísticas, que romperam com padrões genéticos, que transcenderam traumas físicos e emocionais quando acessaram estados elevados de consciência. E o que todas elas têm em comum é que pararam de se ver como vítimas da herança e começaram a se ver como autores do novo capítulo biológico. O DNA não é um carimbo do passado, é um convite ao futuro. É uma carta aberta, escrita em linguagem vibracional, esperando a sua decisão para ser lida e interpretada, e atualizada, como se o Criador dissesse: escolha o amor e eu te mostro quem você realmente é. Estamos, portanto, diante de uma revolução silenciosa, não tecnológica, mas espiritual, onde o milagre não vem de fora, mas se revela de dentro, onde o hospital é o corpo, o remédio é o sentimento, o bisturi é a decisão, e o cirurgião é a alma acordada. A cada vez que você entra em estado de gratidão profunda, você envia ao seu DNA um comando de expansão, de restauração, de regeneração. E é por isso que práticas como oração, consentimento, respiração consciente, afirmações positivas e meditação não são apenas rituais bonitos, mas chaves reais para a reprogramação celular. O que a ciência hoje começa a provar, as tradições mais antigas já sabiam em silêncio. Os monges tibetanos, os místicos cristãos, os curadores indígenas, todos eles compreendiam que o corpo é um altar e que o som da oração sincera vibra como música dentro do DNA, reestruturando informações, curando padrões, restaurando o equilíbrio perdido. E se isso tudo é possível, o que falta para começarmos? Talvez o que falte seja coragem de desacelerar, de parar de buscar lá fora o que sempre esteve aqui dentro. Talvez falte abandonar o vício do controle e entrar no fluxo da entrega. Talvez falte simplesmente lembrar que somos divindade em expressão e que o DNA é a partitura viva da nossa canção universal. Você não é apenas carne, osso e histórico familiar. Você é a fusão perfeita entre luz e matéria, espírito e sangue, célula e consciência. Você é um templo que pensa, que sente, que escolhe, que cura, reprograma. E nesse templo não há dogmas. Há liberdade, há poder, há presença, há responsabilidade. Porque se você pode se curar com um pensamento, também pode se adoecer com ressentimento. Se você pode transformar sua biologia com um gesto de amor, também pode congelar seu campo com um pensamento de medo. O DNA não julga, ele responde. Ele reflete, ele traduz sua vibração em realidade física, como um espelho biológico do seu estado de consciência. E por isso, a cura começa muito antes do tratamento. Começa na decisão, no olhar, no perdão, no silêncio que aceita, no amor que liberta. Você está pronto para lembrar? Porque o DNA já está ouvindo, e ele espera o seu sim.